Olá, eu sou o Glaucio Dias, diretor-geral do Ranking dos Políticos, e estou aqui no Teatro Folha, no antigo Teatro Folha, no Teatro UOL, aqui em São Paulo, para a transmissão da primeira edição do programa Arena do Ranking, o programa de TV do Ranking dos Políticos. O Ranking dos Políticos é uma organização, uma instituição que visa melhorar o Brasil por meio da melhoria do Congresso Nacional. Justamente com essa mensagem: quer melhorar o Brasil? Foca no Congresso Nacional, que muitas vezes é mais importante do que o próprio presidente da República. Nós criamos então esse programa justamente com o objetivo de levar ainda mais esta mensagem da importância do Congresso Nacional e fazer com que cada dia mais brasileiros utilizem o Ranking dos Políticos para acompanhar o Congresso Nacional, acompanhar cada senador, cada deputado federal e principalmente para utilizar o ranking como ferramenta de voto, para escolher, reelegendo os bons parlamentares e eliminando os maus parlamentares. Aqui comigo hoje está o Alexandre Ostrowiec, que foi o grande visionário que fundou o Ranking dos Políticos há 10 anos aproximadamente, ao lado do seu sócio Renato Feder, com essa visão muito clara da importância do Congresso Nacional. Muito obrigado pela sua presença, Alexandre, e por esse projeto maravilhoso. Também Tatiana Poroger, ao nosso lado aqui, grande colaboradora do Ranking dos Políticos, comunicadora, está constantemente nas redes sociais do Ranking, também na Arena do Ranking agora aqui nesse programa de TV. Por fim, temos também Nanda Schmidt, influenciadora digital, graduanda em Direito, está conosco no Ranking dos Políticos também, tem muitos seguidores nas redes sociais, está aí também fortalecendo e participando dessa edição especial, desse lançamento desse programa. E por fim, aqui, Andressa Bravin, cientista político, nossa correspondente em Brasília, sempre produzindo vídeos também para o Ranking dos Políticos, com muita constância para prestigiar e monitorar o Congresso Nacional. Enfim, e o primeiro entrevistado do programa, dessa série, é Sérgio Moro. Sérgio Moro pode não ser mais candidato a presidente, como vem se aventando, e é a grande possibilidade, mas definitivamente é uma personalidade que entrou para a história do Brasil e assim ficará. Goste ou não goste de Sérgio Moro, esta é a realidade. Então trouxemos aqui o Sérgio Moro, uma grande honra recebê-lo aqui, ministro Sérgio Moro. Lembrando que já estendemos o convite também a outras personalidades, o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro, aos pré-candidatos à presidência Simone Tebet, Ciro Gomes. E a ideia do programa, a ideia do Ranking dos Políticos, do Arena do Ranking, é justamente ampliar o debate. É uma visão muito clara de que não é possível construir um país sem um amplo debate, sem um amplo diálogo. Então, já começo com as perguntas aqui, nós vamos fazer em formato de arena, ministro. Vamos falar basicamente o seguinte: primeiramente sobre a parte da Lava Jato, a sua história nesse momento, depois da sua passagem como ministro de Estado, como membro de governo, e por fim o seu momento político atual, o que vislumbra aí na política nacional. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a Lava Jato foi assassinada. Em algum momento da história da Lava Jato, o senhor imaginava esse desfecho? Glaucio, primeiro, muito obrigado aqui pelo convite, está falando com o Ranking dos Políticos e na estreia desse programa, né, Arena. Imagino que vocês não são os leões, né? Então eu fico pensando que horas vão soltar os leões aqui. Mas enfim, muito obrigado, né? É um grande prazer estar aqui. Eu louvo essa atitude, a gente tem que realmente criticar e fazer ponderações e buscar melhorar a qualidade do debate político no Brasil. E é importante que a gente tenha organizações não governamentais, institutos, associações, fazendo esse trabalho. Olha, durante a Operação Lava Jato, nós tínhamos um pouco uma visão do que poderia acontecer com base no que aconteceu na Itália. A Itália teve as mãos limpas, que foi uma operação contra a corrupção muito intensa, entre ali principalmente 92 e 94, e depois houve uma reação política muito forte. E, de fato, eu acabei até conhecendo alguns dos magistrados italianos, falei com eles, e se sentia aquele grau de desapontamento. A gente sabia que a mesma coisa poderia acontecer no Brasil. Qual que é a minha avaliação? Enquanto a Lava Jato estava bastante visível na televisão, nos jornais, com grande apoio da opinião pública, a gente teve a maior manifestação popular em 2016 em favor do combate à corrupção, também ali outras bandeiras, ela conseguiu resistir a qualquer reação do sistema político. Quando ela mais ou menos saiu de pauta, o sistema político começou a revidar. E o sistema político daí foi parte do STF, parte do Congresso e a própria presidência da República. E sem aí o apoio, né, ou pelo menos a resistência da opinião pública, aí ficou realmente muito difícil. Então era possível, a gente sabia que isso podia acontecer. Claro que a gente sempre tem a expectativa de que não acontecesse. Ministro, o senhor acredita que a Lava Jato cometeu excessos? Cometeu alguns erros que pudessem ter culminado nesse fim trágico que ela teve? Quais foram esses erros? Não, francamente, não vejo excesso nenhum. O que existe é muita fake news e
mistificação sobre fatos na Operação Lava Jato. Quem foi processado, condenado, foi porque ou pagou o suborno ou recebeu o suborno. Aí inventam umas histórias, criminalização da política. Que criminalização da política? Quer dizer, é normal receber propina, suborno? Isso não é criminalização da política. Isso faz parte do Código Penal brasileiro há muito tempo e é assim no mundo inteiro. As pessoas, o que a gente viu é que a gente tinha uma tradição de impunidade e foi quebrada essa tradição. Então as pessoas começaram a ser presas. Um ex-presidente da Câmara, ou ex-presidente da República, deputados, senadores, donos de empreiteiras, né? E não foi só aqui no Brasil. A Lava Jato chegou na Odebrecht, né, que pagou propina aqui para muita gente no Brasil, mas depois disso até atravessou as fronteiras nacionais, né? Pagaram suborno aí para dezenas de países da América Latina e da África. Tanto assim, quando eu vou lá fora, viajo para fora, a Operação Lava Jato é reconhecida como uma das maiores operações de combate à corrupção no mundo, principalmente pelas repercussões internacionais. Claro que lá fora ela é mais conhecida como caso Odebrecht, né, por essa vertente específica. Então eu não vejo excesso nenhum. O que houve, na verdade, é uma tentativa de deslegitimar o combate à corrupção com base em falsas narrativas. Agora, se alguém conseguir demonstrar para mim, mostre um inocente que foi condenado pela Operação Lava Jato. O que houve, sim, uma reação política e jurídica muito forte para a gente voltar ao status quo da impunidade. Gostaria de saber se o senhor acredita que o Lula poderá ser condenado novamente. Olha, ele nunca foi inocentado. Então, apesar de toda a propaganda do PT, né, o Supremo não inocentou ele. O Supremo cometeu um baita erro judiciário, anular aquele processo. Nunca teve nenhuma perseguição contra o Lula, isso é uma fantasia. Você dizer que teve perseguição a alguém porque foram proferidas decisões contra ele, num processo é isso que acontece. Profere decisão a favor de uma parte ou contra outra parte, normalmente tem uma mistura. Então é uma fantasia. E 3 anos depois da prisão do Lula, vir dizer que tinha que ter sido jogado em Brasília e não em Curitiba, é brincar com a nossa inteligência. Então o que houve ali foi essa reação, mas ele não foi inocentado. Agora, os processos foram daí encaminhados de Curitiba para outros juízes e prescreveu, né? O juiz que recebeu disse lá que prescreveu. E o fato é o seguinte, foi muito difícil conduzir esses processos contra o ex-presidente Lula. Você vê o nível na época já era difícil, o nível da reação política, da baixaria, das mentiras, a tentativa de lamear o seu nome. Então é aquela questão, ainda que pudesse processar o Lula hoje, quem quer ter coragem? Né? Quem quer ter coragem de fazer isso? Porque quando se fala dessas pessoas poderosas, a grande questão é essa, você tem coragem de ir até o final? Hoje algum juiz teria coragem de fazer isso? Na época a gente teve. Os condenados ao Lava Jato hoje estão processando, pedindo indenização para membros do Ministério Público, do Judiciário. Né? Como que o senhor se sente em relação a isso? Isso é um absurdo, uma completa inversão de valores. Teve essa situação do Deltan, né, que foi processado por danos morais por conta do PowerPoint. E aí quando muitas vezes eu vi lá excessos da Lava Jato, diga ao PowerPoint do Deltan. Eu falo, não, você está de brincadeira, né? Que numa operação desse tamanho vai se falar que o problema foi o PowerPoint do procurador, que na verdade ele quis colocar lá, de uma forma simplificada, o raciocínio do Ministério Público Federal, né, para apontar ali o ex-presidente como responsável por aquele esquema criminoso. Porque vamos dizer, a Petrobras foi saqueada, isso é algo inegável. Por conta da Lava Jato, a Petrobras divulgou que recuperou 6 bilhões de reais. Bilhões. Então esse é o mínimo do tamanho do esquema de corrupção, porque não recuperou tudo. Tecnicamente, o que o pessoal alega é que houve uma cooperação, talvez um pouco mais do que republicana, entre o Judiciário e o Ministério Público. Então a pergunta é a seguinte, se o Moro de 22 pudesse voltar atrás ao Moro 16, haveria alguma mudança na condução técnica do processo, alguma coisa que pudesse blindar mais a operação? Alexandre, essa é uma outra narrativa, né? Nunca teve nenhuma espécie de conluio, nunca teve nenhuma espécie de orientação do que fazer. O que pegaram aquelas mensagens hackeadas, a autenticidade dela nunca foi confirmada, e eu não vou ficar reconhecendo a autenticidade de mensagem que foi obtida de meio criminoso. Mas se você olhar com objetividade o conteúdo daquelas mensagens, não tem nada, prova não foi fraudada, prova não foi ocultada.
Ninguém fala naquelas mensagens, vamos lá atrás do fulano X ou fazer isso ou aquilo. Não tem nada disso. O que existe, sim, é a grande narrativa que busca a impunidade da grande corrupção. Né? E quem são os culpados por isso? Isso que a gente tem que tomar cuidado. O culpado é o procurador que lutou contra a corrupção, o culpado é a Polícia Federal que lutou contra a corrupção, o culpado é o juiz que lutou contra a corrupção, ou o culpado são os bandidos, seus amigos, que reconstruíram a impunidade da grande corrupção no Brasil. Então, se houve excesso de alguém, esse excesso não está lá em quem lutou contra a corrupção, mas exatamente aqueles que até hoje ainda buscam a impunidade dessas pessoas poderosas que roubaram o Brasil. Esses são os verdadeiros culpados. Ministro, tem uma curiosidade aqui, é o seguinte, no dia em que o senhor decidiu liberar, publicar os áudios, acabar com o sigilo das gravações dos grampos telefônicos do Lula, e que havia lá aquela conversa que, na minha visão, foi um momento épico da história política brasileira, em que o Lula supostamente tramava ali com a Dilma uma blindagem, uma nomeação de ministro para se blindar de uma eventual operação, de uma eventual ação da operação sobre ele. A pergunta é de cunho pessoal. Como é que foi o sentimento? O senhor rezou antes de fazer isso, de liberar? Conversou com a sua esposa, com a família? Como é que foi pessoalmente isso? Não, para mim foi uma decisão normal que seguia um curso do que a gente fazia no Lava Jato. A gente sempre dava publicidade a tudo. O segredo é a arma que os poderosos têm para esconder os seus malfeitos dos governados, dos representados. Por que tem tanta patifaria em governo, em Congresso? Não estou falando necessariamente que no Brasil. Como é que os políticos conseguem se proteger? Através do quê? Do segredo. Por isso que ter transparência, ter debate, ter discussão é algo fundamental para melhorar a política. O que a gente fazia na Lava Jato? Eu não vou ficar segurando prova ou segredo sombrio de gente que fez coisa errada. Desculpe, mas reformulando. Não deu nem um friozinho da barriga, então, soltar um áudio do Lula com a Dilma no Jornal Nacional? A gente saberia que... Não, eu não soltei nada. Peraí. Eu não tinha esse relacionamento, eu não passava provas ou coisas para jornalistas. Viabilizou o caminho, né? O que eu fazia? Eu pegava o processo, levantava o sigilo. O processo era eletrônico, todo mundo tinha acesso, não só jornalista, mas a população comum. Isso é empoderar as pessoas. O senhor imaginou, assim, o tamanho do que seria para o Brasil escutar esses áudios? Assim, Na verdade, vou colapsar a República. Não, né? Não, nunca teve nada disso. E não colapsou coisa nenhuma. Olha, minha vida... Brincadeira. Não, acho que... Por isso que acho que as coisas sempre têm que ser colocadas de maneira transparente. E apenas a gente revelou, olha, isso está acontecendo. As consequências disso têm que ser extraídas, políticas, jurídicas, têm que ser extraídas. Mas isso que está acontecendo. Então a gente foi, vamos dizer assim, verdadeiro com a população brasileira. Esse foi talvez o momento mais tenso, assim, para o senhor na Lava Jato. Teve outro momento que... Aquele que apertou mesmo, assim, você falou, tomar um remedinho para me acalmar, que é humano, né, de todos nós. Qual foi aquele momento de tensão e como que você lidou com isso? Olha, eu vou dizer, noite de sono, sabe? Nesse dia do áudio, eu liberei o áudio, daí resolvi ir para casa mais cedo. Né? Normalmente eu trabalho até tarde na notícia, mas aquele dia eu resolvi ir mais cedo para casa. E nem liguei a TV. Eu peguei o meu filho, né? Meu filho na época tinha 11 anos, e fui jogar basquete com ele no clube, porque eu me sentia meio devedor, né? Um pai um pouco ausente. Peguei ele, fui jogar basquete no clube, a gente ficou lá. Eu não imaginava que ia ter tanta repercussão, para ser bastante franco com você. Eu acho que teve vários momentos de tensão na Operação Lava Jato, mas para mim, como juiz, eu já estava como juiz desde 2002 só em vara criminal e tinha visto vários desses casos de corrupção virarem pó por conta do nosso sistema político que promove a impunidade. Ter visto os casos irem adiante, as pessoas serem responsabilizadas, não porque é rica, não é porque é poderoso, né? Não é justiça de classe aqui, não tem nada a ver, mas porque fizeram coisa errada e tem que pagar, é accountability. Isso faz parte de uma democracia. Ninguém pode estar acima da lei. Então, assim, para mim, trouxe uma grande satisfação. Mas teve, junto com esse, diversos momentos de tensão. Em relação à sua família que o senhor citou, em algum momento eles pediram para você parar? Não, eu sempre tive um grande suporte da minha família, né, dos meus filhos. Hoje já estão um pouco mais velhos. Eu me ressinto um pouco porque essa intensidade do trabalho me afastou um pouquinho do convívio. Isso traz também tensões para eles. Às vezes eles foram até prejudicados. Teve desculpe aqui a palavra, mas teve uns idiotas que fizeram
um documentário falso, né? Que sugeriam um sequestro da minha filha para obter resgate do ex-presidente Lula. Gente doente que faz esse tipo de coisa. Então são coisas assim que muito ruins. Agora, eu tive um grande suporte também da minha esposa, né? A Rosângela Moro, ela é advogada, ela tem a vida profissional dela própria, atua principalmente em causas aí com pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência, associações respectivas, e ela também teve que ajustar a carreira dela, né? Adaptar, mas a gente via que a gente estava fazendo algo que a gente acreditava que era o certo. Ministro, o senhor comentou agora há pouco que a operação é super reconhecida internacionalmente, que você é bem recebido pelas pessoas, no mundo afora. No momento de hoje, assim, onde o senhor está agora, você se sente um pouco traído pela população brasileira? Você se decepcionou com a população? Não, acho que não tem essa questão de traição. O que eu acho que existe tanta falsa narrativa, né, do meio político, principalmente, e às vezes interesses também especiais se encontram aí por trás, que impedem que as pessoas vejam mais ou menos o óbvio frente delas. A minha frustração maior é porque eu imaginava que a operação seria um marco em que a gente pudesse daí consolidar uma nova realidade, né, com maior integridade na política, com maior integridade na vida pública. Então a minha frustração é essa. Agora, eu também vou ser bastante franco para você, eu não sou pessoa que vai ficar andando pelos cantos e se lamentando, a vida, o azar, né? Tipo, aquele desenho animado. Na verdade, o que a gente tem que fazer? Levantar a voz, né? Levantar essas bandeiras. Por isso que até é o motivo de eu ter vindo para a vida política. O pessoal às vezes questiona, mas você disse que não ia ser político. Sim, mas olha só, eu imaginava que o mundo político ia carregar essas bandeiras. E o que a gente viu foi o abandono, né? E a hipocrisia reinante. Então alguém vai ter que falar, nem que seja uma voz pregando no deserto. Por falar em disputa de narrativa, o senhor comentou aí sobre isso. O senhor conseguiria, em 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos no máximo, uma linguagem bem clara, bem acessível, para que todos consigam entender, quais foram as provas concretas que foram consideradas na condenação do ex-presidente Lula? As provas concretas, quais foram? As provas concretas, a gente tem testemunhas que fizeram acordo de colaboração, a gente tem testemunhas que não fizeram acordo de colaboração e depuseram, a gente tem os documentos. Vamos pegar um caso que é mais fácil de explicar. Mas que tem o digital dele, qual é a prova? O caso lá o sítio de Atibaia. Você utiliza a propriedade como se fosse proprietário, tá sempre lá. Ocupa lá, inclusive, a suíte do casal. Teus bens estão lá, né? Se o sítio é de um amigo, poxa, é um bom amigo muito chegado teu. E aí o que você tem? Você tem as empreiteiras, Odebrecht, OAS, fazendo reformas no sítio lá de Atibaia, sem receber nenhum tostão. Eu nunca ouvi falar que a Odebrecht, né, fazia reforma em sítio, OAS fazia reforma em sítio. Tá? Mas esse é uma ponta do iceberg. Essa é uma ponta do iceberg. O fato é que você tem um esquema que perdurou durante o governo do PT, em que envolveu o quê? Loteamento político da Petrobras, com diretores e gerentes encarregados de arrecadar pagamentos de grandes empreiteiras, como se fosse uma regra do jogo, e esse dinheiro ia para eles parte, que eles enriqueciam, e parte para o mundo político, seja para financiamento ilegal de campanha, ou seja, para enriquecimento ilícito dos políticos. A Odebrecht, né, fez aquele acordo e revelou, o João Santana falou isso também, o Antônio Palocci falou isso, palavras deles. E tem documentos que foram apreendidos antes da colaboração, que o PT tinha uma caixa, uma espécie de uma conta corrente com a Odebrecht de 200 milhões de reais. Estava lá no programa especial italiano, que é um documento que foi apreendido antes. E aí você tem que fazer as interpretações e depois eles confirmaram esse conteúdo. E segundo eles mesmos, eram provenientes de trocas. E existiam provas concretas dessas testemunhas que fizeram delação premiada, né? Assim, eu pergunto, e-mails, conversa de WhatsApp, coisas que eles pudessem comprovar que de fato essas... Não, veja, ninguém é condenado com base na palavra de um colaborador. Isso. Sempre tem que ter prova de corroboração. Agora, o que a gente tem que entender também é o seguinte... Porque o brasileiro não tem acesso a essas coisas físicas, né, concretas. Sim. A gente não vê uma conversa de WhatsApp entre eles, um e-mail, uma coisa. Então, acaba que a gente é bombardeado por essas teorias conspiratórias, enfim. Na época foi tudo, né, divulgado, a gente publicou, inclusive, esse programa especial italiano, estava lá, italiano era o Palocci,
E o próprio Marcelo Abrão, o italiano era Palocci, e tinham documentos que tinham sido apreendidos antes, não foram documentos que eles entregaram com a colaboração, eles tinham sido encontrados antes. Mas você tem um fato objetivo, né, para os céticos, 6 bilhões de reais que a Petrobras retomou por conta da Lava Jato. Então esse dinheiro é o quê? Invenção? Né? As pessoas foram lá, confessaram, pagaram porque queriam fazer uma contribuição para os cofres públicos, né, para a República Brasileira. Isso aconteceu em qual governo? Governo do PT. Presidência da República do Lula e depois da Dilma. Então, assim, os fatos são inegáveis. E quem julgou isso, às vezes também tem esse problema. Querem colocar, não, o Moro decidiu. Não. Eu proferi a sentença de primeira instância, que foi confirmada pelo Tribunal em Porto Alegre, por mais 3 juízes, que foi confirmada no STJ por mais 5 juízes, e 3 anos depois vem essa historinha, era para ser julgado em Brasília. Agora, de forma resumida, quais são as principais alterações na legislação para que outras operações como a Lava Jato possam emergir e também para que não tenha o mesmo destino? Essa é uma bandeira que eu quero carregar. Bandeira, fim do foro privilegiado. Chega de tratar político como alguém superior ao cidadão comum. Volta da execução em segunda instância. Eu lutei por isso quando eu era ministro da Justiça. Não tive apoio do presidente da República, mas isso está até filmado, documentado na época. Fui trabalhar no Supremo para tentar defender isso. Depois fui no Congresso defender a emenda constitucional. A gente precisa ter a volta disso. A gente precisa voltar a ter autonomia dos órgãos de controle para fazer investigação. Hoje, a gente está vendo um monte de coisa nos jornais. Hoje eu vi mesmo uma história de um suposto superfaturamento de caminhão de lixo para a cidade que aparentemente nem precisa daquele tipo de caminhão. E cadê a investigação? Cadê a Polícia Federal prendendo os bandidos, como era na época lá da Operação Lava Jato? Hoje, na Polícia Federal, a minha opinião, a eficiência dela está comprometida, porque você tem troca de diretor toda hora, porque você tem troca de delegado. Os agentes não têm segurança, não têm segurança para fazer o trabalho. Então essa é uma outra história. Por exemplo, o diretor do FBI lá nos Estados Unidos tem mandato fixo. Ele é nomeado pelo presidente, mas ele só pode ser mandado embora se tiver uma causa. Uma causa que não pode ser, não gosto desse cara. Tem que ser uma coisa mais palpável. A gente tem que começar a discutir esses temas aqui no Brasil. Como é que a gente retoma? Dando segurança e independência, promotores, magistrados e policiais para fazer o trabalho deles. A gente consegue tendo legislação processual que faça que o processo seja eficiente, tenha começo, meio e fim. É simples. E a gente tem que parar com essa história, porque essa é uma anomalia de tribunal superior, com todo respeito ao Supremo, de ficar anulando coisa por motivo formal. Criando regra nova e anulando para trás. Ministro, passando aqui para a sua passagem pelo governo Bolsonaro, entrando nesse campo, nesse assunto, como é que era o seu dia a dia com o Bolsonaro? De despacho mesmo? Falavam pelo WhatsApp o tempo todo? Ou reunião diária? O senhor ia na casa dele? Como é que era o trato diário? Relacionamento normal, A gente trocava, evidentemente, mensagens, comunicação mais rápida. Aí eu ia no Planalto ocasionalmente, às vezes uma vez por semana, às vezes mais de uma vez por semana, dependendo da demanda do momento. Mas eu tinha minha agenda, Qual que era a minha agenda dentro ali do Ministério da Justiça? Por que eu aceitei? Primeiro, consolidar os avanços no combate à corrupção. Pauta número 1. Depois, combate ao crime organizado. Pauta 2. Combate ao crime violento. Pauta 3. O Ministério da Justiça tem muitas outras coisas e a gente também deu atenção. Mas se a gente não tem foco naquilo que é mais importante, você não vai a lugar nenhum. A gente conseguiu avançar muito. Combate ao crime organizado. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente fez o que ninguém fez, que foi pegar as lideranças do PCC, a maior organização criminosa do Brasil, e mandamos eles para presídios de segurança máxima, federais, nos quais eles foram isolados e perderam a capacidade de comandar crimes lá de dentro das prisões. Então foi game over. Tanto assim que eu imagino, por exemplo, nomes como Marcola. Qual foi a última vez que você ouviu o nome Marcola? Tá meio sumido. 2019. Por quê? Porque a gente isolou o que deviam ter feito lá em 2006. Mas ninguém tinha coragem de fazer. A gente ampliou leis de confisco de bens de criminosos, a gente aumentou a arrecadação e venda de bens ligados a traficantes para financiar o sistema, a gente, em crimes violentos,
revitalizou a rede nacional de perfis genéticos, que é a prova do DNA, que todo mundo faz no mundo inteiro, com consequências importantes, resultados importantes para investigações, mas aqui no Brasil estava abandonado por questões ideológicas. Então a gente fez muita coisa, mas aquele ponto que para mim, né, era essencial, que era o combate à corrupção, realmente não foi possível avançar, porque estava na minha agenda, não estava na agenda do presidente. Então, inclusive, assim, a gente acompanhou de fora, né, que a sua relação com o presidente Bolsonaro foi esfriando, né, com o passar do tempo, até o momento que desandou de vez. Qual foi o momento que desandou de vez? Olha, eu acho que talvez o momento mais significativo para mim foi quando eu trabalhei muito no ano 2019 para a aprovação do projeto de lei anticrime. Tinha coisas muito boas e demorou muito. Eu não senti o apoio ali do governo nisso, mas tinha uma resistência grande no Congresso. No final do ano foi aprovado pela Câmara, tem muitas coisas boas. Por exemplo, proibição da saidinha, que todo mundo fica reclamando, tá lá. Proíbe saidinha para quem foi condenado por crime hediondo com resultado morte. Na verdade, o projeto original meu era proibir saidinha para qualquer condenado por crime violento, mas a Câmara limitou. Mas inseriram algumas coisas que dificultaram, né? Por exemplo, restringiram a prisão preventiva para crime de corrupção, dificultaram o acordo de colaboração premiada, e isso eu não consegui evitar na Câmara. E aí, o que eu estava esperando era que o presidente vetasse essas distorções. Trabalhei para isso, e trabalhei para que, se ele vetasse, o veto fosse mantido, principalmente no Senado. Fiz até um acordo no Senado. E aí, isso foi o final do ano, né? Dezembro. O presidente não proferia decisão. Meu filho, na época, estava no exterior. Eu acabei indo para o exterior para encontrar meu filho no Natal. E aí, fui surpreendido, né, com a decisão dele de não vetar o que eu tinha pedido que ele vetasse. Isso foi no dia 23 de dezembro. Né? Natal, eu estava lá lembro que falei com o presidente, precisa vetar isso, né? Porque isso aqui vai prejudicar o combate à criminalidade. E ele sinalizava que iria vetar ou ele estava ali em cima do muro? Ele tinha me prometido antes que ia vetar, né? Mas daí no final não vetou. Daí aquele momento para mim foi um momento assim, muito complicado. Eu até pensei em sair naquela época. Era difícil trabalhar com o Bolsonaro como chefe, assim? Não vamos levar para as coisas pessoais, né? Eu normalmente falo só brincando. A gente tem curiosidade. Né? O povo quer saber. A gente quer saber. Vocês viram lá aquele vídeo, né? Da reunião e tudo. Então, não quero levar... Eu não tenho nenhum problema pessoal, nem com Lula, nem com Bolsonaro. A questão é que, sim, a minha formação, eu posso dizer isso, e não quero me vangloriar de nada, mas a minha formação sempre foi muito assim, faça a coisa certa. Foi o que eu aprendi com meus pais, né? Meu pai era professor de geografia, já falecido, infelizmente. Minha mãe é professora de literatura, ela ainda está viva, graças a Deus. Mas eu sempre aprendi assim, a fazer a coisa que eu acreditava, a coisa que é certa. E até entendo que a política precisa de composições, entendeu? Mas no momento desse, como é que você não veta aquilo que o seu ministro da Justiça te diz, olha, isso aqui vai prejudicar a Lava Jato, isso aqui vai prejudicar o combate ao crime. Por quê? Né? Foi aí que azedou de vez. Já tinha alguns problemas antes, e aí mas eu acabei ficando até que teve aquele momento da mudança do diretor da Polícia Federal, a minha revelia, né, sem a minha concordância, aí foi a gota d'água e eu saí. Doutor, nosso seguidor do Ranking dos Políticos, ele enviou uma pergunta, né, o Adrianos Blue. Ele quer saber por que o senhor não saiu em silêncio, sem fazer tanto barulho do governo. O senhor acha que se tivesse ali uma outra forma de lidar, seria melhor a sua relação com o governo atualmente? Olha, eu acho que eu devia a verdade, né, para as pessoas. Como é que eu entro no governo e tinha tanta expectativa, e eu acho que a gente fez eu mantive sempre a minha coerência. O cara que entrou é o cara que saiu do governo. Eu nunca contemporizei com coisa errada. E aí quando chegou aquele momento, eu entendi, não, eu tenho que sair, eu tenho que dar uma explicação. Nunca foi meu objetivo prejudicar o governo, mas apenas dizer a verdade. Aquela história de abrir inquérito, por exemplo, isso foi do PGR, do Procurador-Geral da República. E depois concluíram lá que não teve crime e também eu não cometi crime nenhum. Porque na verdade eu estava falando, eu estou saindo por conta disso que está acontecendo, né? Então isso, na verdade, até essa abertura de inquérito, eu fiquei na época com a impressão que o objetivo era vir mais para cima de mim do que qualquer outra coisa, né?
Mas assim, eu acho que a gente deve a verdade para as pessoas, né? Mas olhando de hoje, assim, agora que o senhor já sabe qual foi o desfecho também da sua saída, todas as consequências depois, você não acha que dava para ter lidado melhor com a situação naquela época? Quem sabe ter consolidado a sua ida para o Supremo Tribunal Federal? Enfim, ou você não tem nenhum arrependimento da forma como foi, assim? Mas aí a gente tá sendo conivente com coisa errada, né? E aí esse país continua desse jeito, porque tem muita gente assim, olha, eu vou ficar quieto porque eu quero ter um outro cargo, né? Então eu não vou desagradar o meu chefe, os meus superiores. Então eu vou me submeter, vou ser submisso para obter uma outra posição. Isso o Brasil está cheio. E isso faz com que o Brasil seja o que ele é hoje, né? E depois quando você vai ver, quando você faz essa concessão uma vez, você acaba fazendo sempre. E aí depois você vira um ministro supremo, que olha, você está aí e tal, mas precisa dar uma força nisso, outra coisa aqui e tal. Então assim, não faço isso, né? Veja, na Lava Jato, foi tão difícil, tanta pressão, tinha sido muito fácil também virar o rosto para o lado. E não processar, e não tomar decisão, e não prender ninguém. Podia fazer como faz a grande maioria das pessoas. Por que você vai se incomodar com isso? Na sua régua moral, o governo atual, no que tange o combate à corrupção, ele é melhor, ele é pior ou igual ao governo do PT? Olha, o combate à corrupção foi abandonado, né? E eu acho que o combate à corrupção na época do governo do PT, ele era mais efetivo, mas não por conta do governo do PT. Porque não era, eu como juiz não era o PT, os procuradores não eram o PT, a Polícia Federal não era o PT. Então é difícil fazer essa comparação. Me traz frustração mais porque esse é um governo que foi eleito com essa bandeira. Embora também, vamos dizer, o PT lá atrás, ele teve grandes sucessos eleitorais, porque ele surfava nessa onda da ética da política, né? Vamos lembrar a época do impeachment do Collor, né? Que o PT se posicionava como se fosse uma defensora, grande defensor dos valores éticos. Depois no poder a gente viu que não foi bem assim, considerando aí o mensalão e o petrolão. E hoje essa postura do PT de, puxa, mas não aconteceu nada no passado, né? Isso que eu acho complicado. Como é que você vai prometer um futuro diferente se você não reconhece os erros do passado? Isso vai te perseguindo. Por isso que eu prefiro, entendeu? Assim, olha, eu acertar as contas do passado para você seguir em frente. Tem um preço, mas se a gente for também contemporizar as coisas que acontecem, acho que você não consegue ir adiante. A gente recebeu uma pergunta aqui do seguidor do Ranking, o Eulógio Flores. Ele perguntou assim, entre as duas opções, que a gente está há 5 meses das eleições, então o cenário que a gente tem é polarizado, é Lula ou Bolsonaro. Qual dos dois o senhor acredita que daria para viabilizar, garantir um país melhor no futuro? Qual dos dois candidatos, na sua visão, garantiria um país melhor? Não, eu não tenho como responder essa pergunta. Claro que tem, ministro. Não tenho, porque eu acho que isso acaba daí gerando aquela espécie de profecia que se autorrealiza. Então vamos esperar. Mas a gente tem alinhamentos, né, com ou outro, e desalinhamentos também. Não, tem desalinhamentos com ambos. Pra ser bem franco. E alinhamentos com nenhum? Não, nunca tem nada 100% de divergência em tudo. Mas assim, nos pontos centrais, na ética na política, por exemplo, para mim é algo central. Esse negócio de rouba, mas faz, rouba, não faz, rouba, não, eu só leio rouba, né, quando eu vejo isso. Para mim não tem essa conversa, porque primeiro você precisa de um governo honesto, aí você discute as políticas que esse governo vai realizar, e aqui você tem um amplo espaço para divergência. Agora, se você já começa dizendo, fazendo concessões em relação à honestidade, é por isso que a gente está nessa situação hoje. Tem estudos, né, os estudos mais recentes, eles sempre fazem uma correlação entre a qualidade das nossas instituições e o desenvolvimento econômico. Então a gente não está patinando na economia há 30 anos por acaso. A gente está patinando há 30 anos na economia porque a integridade foi abandonada na política. Claro que tem gente boa na política, não vamos também generalizar, mas a gente tem uma fórmula hoje de proferir decisões políticas que está disfuncional. É fundão, é orçamento secreto, antes era mensalão, petrolão, loteamento público de cargos. Como é que o país vai dar certo nisso?
acho que vocês todos aí têm não sei se todos, né, mas muitos que nos ouvem, ou vocês também, parte, tem um pé no mundo empresarial. Chega lá na tua empresa e fala lá, chama todo mundo da direção, dos empregados e diz: pessoal, agora a regra mudou. Rasguem o código de ética da empresa, agora cada um por si é um vale tudo. Pode pegar dinheiro do caixa da empresa, pode ir lá nas transações comerciais que você fizer com o seu cliente ou com o fornecedor, você pode cobrar um suborninho ali para você e tá tudo tranquilo, vai ser assim, agora diante da empresa. Essas são as novas regras. A empresa vai quebrar. O Brasil só não quebra, tá? O Brasil só não quebra porque a economia, né, e a população consegue, apesar de tudo, avançar. Agora, não tem como o país dar certo se a gente está abdicando da ética. Eu lembro uma frase do ministro Barroso, né? A gente está construindo um país de delinquente, rico, com impunidade. Como é que vai dar certo isso? Não vai dar certo. Ministro, ainda no campo político, é inegável, na minha visão, pelo menos, que o seu trabalho alterou significativamente as eleições. Graças ao seu trabalho, Lula não foi candidato, estava preso, mas ainda assim conseguiu colocar o Haddad, preso sem poder falar, colocou o Haddad, que é uma figura bastante inexpressiva, com 45% no segundo turno, o que dá para decorrer e deduzir que se fosse ele o candidato, muito possivelmente ele seria o presidente. O senhor acha que o Bolsonaro tem essa percepção? O senhor acha que ele sente alguma gratidão ao senhor por conta disso? Olha, tudo que eu fiz foi aplicar a lei, entendeu? Então quem tirou o Lula da disputa presidencial foram os escândalos de corrupção do PT. E quando eu proferi minha decisão, foi um trabalho institucional. Eu proferi, o tribunal manteve. O Lula só foi preso depois que o tribunal em Porto Alegre manteve a condenação, e aí foi aquela execução em segunda instância, e o Supremo denegou um habeas corpus para o Lula em março de 2018. E aí foi expedido o mandado e eu cumpri o mandado. Que é assim, institucional, trabalho. Então assim, eu não pensei nas eleições. Não, digo o Bolsonaro, né? O Bolsonaro... Não, sim, mas eu não pensei nas eleições, eu cumpri o meu dever. Se isso gera uma afetação no resultado, isso é o mundo da política. O que eu não posso é, como juiz, decidir um caso pensando na parte política. Ah, eu vou condenar para tirar o cara da eleição ou vou absolver para manter o cara na eleição. Aí eu estou fazendo a coisa errada. Agora, eu apliquei a lei, tinha os fatos, tinha as provas, esse foi o meu entendimento. O que acontece a partir dali é um raciocínio que o juiz não pode ter. Sobre o ponto de vista de um eleitor de centro-esquerda, um estranhamento que aparece bastante quando a gente faz as entrevistas é que ele está vendo um juiz que, a princípio, tem um papel neutro, né, naquele cenário eleitoral, que condena o candidato que está à frente da corrida presidencial e, após a eleição, se junta ao time ganhador. Então, daí vem o estranhamento. Então, o que o senhor diria para esse eleitor que fala, pô, esse juiz não é isento? Ele estava lá como jogador neutro e, de repente, tirou a sua camisa de juiz, colocou a camisa de centroavante lá do time Bolsonaro e se junta a um governo. É uma percepção errada, porque eu condenei o ex-presidente Lula, foi acho que em setembro ou agosto de 2017. Eu nem sabia quem era Bolsonaro, acho que eu tinha visto naquela impeachment lá, ele falando alguma coisa, nem sabia que ele era candidato, e ninguém apostava que Bolsonaro ia ser alguma coisa em 2018. Ninguém, é um pouco demais, né? Mas ninguém achava que ele ia ser o próximo presidente. Eu vim a conhecer realmente Bolsonaro foi depois das eleições, que eu encontrei pessoalmente. Então, meu trabalho ali é independente. Agora, veja, o que eu falei antes? Eu fui para o governo porque eu queria consolidar os avanços anticorrupção. E aí você tem esse sonho, sem essa bandeira, e é o presidente recém-eleito. Até então nunca tinha surgido nada sobre ele relacionado à corrupção. Pelo menos passou por uma eleição inteira e a imprensa não revelou nada de significativo. A história das rachadinhas veio depois, apenas, né? E aí o que acontece? Convida, olha, vamos lá mudar, né? Vamos transformar. Eu achei que tinha uma oportunidade ali, uma janela de oportunidade. E tinha conhecido os magistrados italianos, né, com aquela frustração. Olha, quem sabe aqui é uma chance para a gente evitar. Então, assim, o trabalho que eu fiz como juiz foi um trabalho neutro, foi um trabalho imparcial, foi com base nos fatos e foi com base nas provas. E se não acreditarem em mim, tem os 3 juízes lá de Porto Alegre, tem os 5 juízes lá no STJ, tem o STF que denegou o habeas corpus, né, para o ex-presidente Lula. Então estava todo mundo fazendo o seu trabalho. O senhor tem vontade de ser ministro do STF? Eu, ministro do STF? Olha, acho que ser ministro do STF é uma grande honra para qualquer
pessoa de formação jurídica, né? Juiz faz parte da carreira. Mas hoje, confesso para você que não está, né, dentro do meu horizonte e nem é objeto do meu desejo. O que eu quero mesmo, né, como disse, é levantar essas bandeiras e ajudar a mudar esse país para melhor. É o país onde nasceram meus filhos, né, onde eles vão ter os seus filhos um determinado dia, onde a gente tem os nossos amigos. E o que a gente pode ver, eu sei que as pessoas ficam desapontadas, desalentadas em relação ao quadro político e até esses reveses no combate à corrupção, mas a roda gira, né? O tempo passa e a gente tem que continuar brigando, tem que continuar lutando pelo nosso país. O nosso seguidor Rivail Vasquez, ele quer saber, né, se o senhor porventura fosse nomeado ministro do STF, qual que estaria sendo a sua relação ali com os próprios ministros atuais, né, já que ele, de acordo com o nosso seguidor aqui, eles têm uma posição mais política e também constitucional? Eu conheço alguns ministros do Supremo, né, tenho até um relacionamento, não vou dizer próximo, mas bastante cordial, né? Por exemplo, o presidente atual, o ministro Luiz Fux, sempre defendeu a Lava Jato, tem um discurso vigoroso contra a corrupção, votou vencido, inclusive, em vários desses casos. O ministro Barroso, também o ministro Fachin, sempre foi um apoiador da Lava Jato, proferiu aquela decisão da competência que eu, sinceramente, discordo. Tem um outro seguidor, o Ricardo Leal, até mandou isso aqui, a gente anotou. O senhor acha que os atuais ministros do STF são um perigo para a democracia? O senhor concorda, por exemplo, com as decisões do ministro Alexandre de Moraes no que tange a proibir, perseguir blogueiro, a proibir Telegram, etc e tal, a suspender o Telegram? Perigo da democracia é uma palavra um pouco forte, uma expressão um pouco forte, né? Tem algumas decisões do Supremo que é natural que as pessoas discordem. Eu, por exemplo, acho que essa anulação da condenação do Lula foi um absurdo, né? Foi uma decisão errada. Até aquele comitê da ONU, tal, não sei o que, tal, os votos vencidos qualificam a decisão como um acerto político de contas. Né? Fazia uma expressão assim um pouquinho grave. A expressão deles não é minha. O senhor concorda com essa expressão? É uma expressão que eles utilizaram. Eu acho que juridicamente não havia razão para anulação da condenação do ex-presidente Lula. Pode repetir a expressão que foi? Juridicamente não havia razão para anulação. Mas esse organismo da ONU disse exatamente o quê? Ele chama de um political settling of accounts. Um acerto político de contas. Isso, na tradução. Palavras deles. E de fato, para a pessoa, é muito difícil entender, para a pessoa comum, é muito difícil entender. Como é que faz? O Supremo que autorizou a prisão do Lula em março de 2018, 3 anos depois, né, diz que aquilo não valeu. E não é porque diz, se viesse dizer o Lula é inocente, as pessoas entenderiam. Porque você não vai deixar alguém inocente na prisão. Mas aí, por questões formais, né, com base numa perseguição fantasiosa, porque assim, eu entendo perseguição, eu entendo que alguém é perseguido, se alguém é inocente, e aí você tem alguém malvado perseguindo aquela pessoa para incriminar indevidamente. Agora, porque foram proferidas decisões contrárias ao ex-presidente, então ele foi perseguido, isso chama processo penal. Qualquer processo você tem decisão contra ou a favor à parte. Enfim, tem muitas críticas ao Supremo. Eu, particularmente, tenho severas críticas, até porque naquela sessão eu fui ofendido pessoalmente, que é algo anormal dentro de uma sessão de julgamento. Mas, por outro lado, eu também não defendo, e isso é importante, tá, agressões a ministros do Supremo Tribunal Federal, invasão de prédio, ou simplesmente se acabar com a Constituição. A gente pode discutir reforma. Vamos mudar o Supremo Tribunal Federal. Vamos criticar. Faz parte da democracia. Agora, sem aquela ideia de fisicamente sobrepujar quem quer que seja. E o que o senhor pensa sobre benefícios, auxílios que são concedidos ao Poder Judiciário, né, em geral? Férias de 90 dias, um monte de benefícios que o resto da população não tem. A férias de 60, né? Tem gente que fala com alguns extras, chega até 100 dias, mais de 100 dias. Dependendo do... Eu acho que é uma demanda salutar da sociedade pedir a revisão desses benefícios. Então tem que se questionar por que precisa isso e o que justifica eventuais desses benefícios diferentes do que tem o resto da população. Agora, o mais odioso benefício que existe não é só para a magistratura. É o privilégio de foro, o foro privilegiado. Por que um político, por que um deputado, por que um ministro do Poder Executivo, por que o presidente da República,
Por que que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser tratado como alguém superior ao cidadão comum? O cidadão comum, quando é acusado e investigado de um crime, é pelo promotor e pelo juiz da comarca, lá do fórum. Por que que os outros têm que ser lá em Brasília e pelas mãos do Procurador-Geral da República, dependente praticamente da vontade de uma única pessoa para saber se aquilo vai adiante? Então um grande problema do Brasil é esse. Nós somos uma república de privilégios. Essa desigualdade social que a gente vê é um reflexo de uma desigualdade jurídica, né? Quem tem voz vai a Roma e consegue impunidade, e consegue subsídio, e consegue benefício de toda a natureza. E quem não tem, não tem. Tá? Então para começar a produzir maior igualdade social, diminuir pelo menos a desigualdade, um dos caminhos é a gente começar a lembrar alguns mandamentos republicanos, que vem lá da Revolução Francesa, igualdade de todos perante a lei. Então, o primeiro objetivo da República deveria ser acabar com o foro privilegiado. Ministro, para quem hoje te chama de traidor, qual é a sua resposta? Eu não traí ninguém, eu sempre fui coerente em relação àquilo que eu defendi. Agora, eu não vou ficar protegendo pessoas de investigações ou protegendo gente que fez coisa errada. Isso eu não faço. Isso não é coisa de juiz. Quem faz isso é coisa de bandido, né? Ou de juiz bandido ficar protegendo bandido. Então, eu não faço isso. E se as pessoas achavam que eu iria fazer isso dentro do governo, elas estão muito enganadas sobre o que era Lava Jato e o que eu sou. Esse é o compromisso que eu tenho com as pessoas. Coerência acima de tudo. Né? E coerência com o que é certo, não com coerência com o que é errado. Então, assim, estou de volta na vida política, né? Devo até me apresentar para uma eventual candidatura, e quem for me avaliar, né, tem que avaliar sabendo o que eu sou e o que eu não sou. E eu não sou bandido, e eu não sou juiz que protege bandido. Falando em vida política, uma pergunta. O senhor desistiu da candidatura à presidência ou o senhor foi desistido? Nós recebemos informações aqui na Arena do Ranking de que teve uma reunião que o Podemos lhe deixou abandonado, o partido no qual o senhor estava anteriormente. E que teve uma reunião num domingo de manhã, enfim, com os 3 senadores do Podemos no Paraná, com a presidente nacional do partido, em que tentaram lhe convencer, tem até a imagem da reunião, a abandonar a candidatura. E informações também de que não pagaram seu assessor de imprensa, de que não pagaram advogado, não pagaram contador, quer dizer, sem uma mínima estrutura de um pré-candidato a presidente. O senhor foi sabotado no Podemos? Isso procede ou não? Olha, eu tenho vários agradecimentos para o Podemos. Tá? Eu saí do partido, não é meu objetivo ficar criticando, ou tirando pedra, ou lavando aqui a roupa suja, tá? Do que aconteceu exatamente. Naquela semana, né, a gente fez uma avaliação objetiva acerca das possibilidades de continuar com a candidatura presidencial dentro do Podemos, e as oportunidades estavam muito limitadas. E surgiu uma abertura no União Brasil para ir à União Brasil e colaborar com a construção dessa terceira via, eventualmente assumindo até a posição de cabeça de chapa. Então, quando o senhor foi para aquela reunião no domingo com os senadores do Podemos, você já tinha esse convite do União Brasil? Qual que foi o desfecho? Isso surgiu depois. Qual foi o desfecho dessa reunião, então? O que aconteceu nessa reunião? Quando o senhor saiu de lá, o senhor já saiu para entrar em contato com o pessoal do União Brasil? O senhor já saiu de lá para falar com o Bivar? Qual que foi o desfecho? Não, assim, porque eu vi a foto e assim, eu queria saber realmente qual que foi o contexto daquilo ali. Não, não é uma reunião que muda tudo. É uma série de fatos que vinham se acumulando. E a gente fez uma avaliação objetiva. Olha, eu voltei para o Brasil para buscar acabar com a polarização. Porque eu acho, sinceramente, que essas duas opções, tanto Lula como Bolsonaro, vão levar o Brasil para trás. Nós não vamos avançar. A gente pode fazer os comparativos, cada um tem as suas preferências, mas o ideal para o país é a gente ter um terceiro nome. Eu, dentro do Podemos, estava ali em terceiro lugar nas pesquisas, mas estava faltando estrutura. Tempo de TV, o partido menor. O que a gente entendia que haveria a possibilidade se tivesse uma coligação com um partido maior. Ocorre que o Podemos também estava alijado dessas negociações da terceira via, né? E ali, com vários outros fatores que não vou ficar aqui explicitando, tá? Peço desculpas por isso,
a gente acabou entendendo fazer esse movimento na direção do União Brasil, dar um passo atrás para tentar dar vários passos à frente de uma maneira mais robusta. Então foi mais adiante. depois dessa reunião no Podemos que você teve seu primeiro contato com o Bivar e União Brasil e tudo, foi depois? Sim, no fundo a gente tem contato com muita gente desde que eu voltei para a arena política. Já tinha o convite, assim, já tinha esse... Não, isso foi desenvolvido aquela semana. Doutor, em relação ao seu colega, né, o Dallagnol, qual que é a opinião dele sobre o seu abandono do partido? O senhor conversou com ele previamente sobre essa decisão ou não? Não, ele compreende a decisão, falei com ele, inclusive, expliquei para ele os motivos, tal, etc. Né? Então é normal, ele preferiu ficar no Podemos, a candidatura dele é de natureza diferente, né, do que uma candidatura presidencial, não tem as mesmas dificuldades, e ele é um grande homem público, né? Eu acho que ele tem ele tem todo o direito de seguir essa carreira política, e eu tenho certeza que ele está muito acima aí da... Vocês ainda têm contato? Sim, não tem nenhum rompimento com o Deltan, né? O Deltan... eu nunca tive aquela amizade, ao contrário do que dizem, mas é um profissional que eu respeito bastante. E hoje está no mundo da política também, levantando aquelas mesmas causas com aquela mesma coerência. As pessoas até questionam, mas o Deltan também falou que não ia para a política. Não, mas peraí. O Deltan, na minha opinião, está sendo perseguido dentro do Ministério Público Federal. Né? Aí ele optou por ir para a política para continuar colocando essas bandeiras, para não perder a voz e a oportunidade. Agora uma pergunta aqui de um seguidor nosso, Dila Mali. Por que o senhor mudou o seu domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo? Por que concorrer a algum cargo por aqui e não por lá? Tem uma série de circunstâncias aí envolvidas, mas o principal fator é o seguinte, eu tenho um objetivo paralelo, né, além de participar das eleições, é criar alguma espécie de think tank, tá? Para discutir corrupção no Brasil. Então a gente está discutindo, eu conheci algumas organizações que me chamaram muito a atenção, por exemplo, tem uma do México que é Mexicanos contra a Corrupção. O México tem problemas muito sérios contra a corrupção, mas essa organização tem lá na Cidade do México, é extremamente interessante, porque eu acho que esse debate tem que transcender ali o Congresso Nacional, tem que transcender Brasília, ele tem que se espraiar em toda a sociedade civil. E para fazer isso, para criar essa organização, uma das ideias é fazer num centro econômico do país, né, já que a corrupção também afeta a qualidade da economia, compromete o desenvolvimento econômico, a ideia é desenvolver um projeto aqui, e como seria em São Paulo, uma das ideias foi essa, transferir para cá para construir esse projeto aqui. O senhor hoje está no partido, ministro, do senador Chico Rodrigues, que foi pego com dinheiro na cueca, Davi Alcolumbre, que tem problemas na justiça, o Bivar também tem um outro BO, até mesmo o senhor falou do fundão eleitoral, o senhor está no partido do Juscelino Filho, o deputado que relatou a LDO e que propôs o aumento de 2 para 6 bilhões no fundão eleitoral. Enfim, isso para o senhor gera algum drama de consciência, alguma crise de consciência, ou é do jogo? Não, eu respondo pelos meus atos, né? O meu passado revela a minha credibilidade tanto no combate à corrupção como na integridade da vida política e da vida pública. Então eu vou seguir defendendo aquilo que eu sempre defendi e vou seguir fazendo aquilo que eu sempre fiz, que é buscar sempre fazer a coisa certa. Em relação ao que outros fazem, tal, etc., eu nunca sou conivente com nada. Mas será que o senhor não vai ser fritado nesse ambiente tão inóspito? Hein? Olha, se a gente for pensar assim, nunca vai entrar gente boa na política, né? Então tem que começar por algum lugar, tem que levantar essas bandeiras, fazer debate sobre essas questões. Mas, ministro, se o senhor eventualmente for eleito para o Legislativo, o senhor vai estar objetivamente engordando o caixa partidário, vai estar engordando o fundão eleitoral, o fundo partidário, que vai alimentar pelos caciques partidários justamente esses nomes aí duvidosos. A gente tem que mudar as regras de dentro, mas também de fora para dentro. Daí por isso essa ideia de você também contar com a sociedade civil. Se a gente não colocar gente boa, né, no Congresso, não colocar gente boa na política, a gente vai ser sempre refém daqueles que não são. Então é um caminho que você tem que seguir. Vamos agora falar um pouquinho sobre terceira via. Em primeiro momento, o senhor já chegou a chamar alguns membros do Movimento Brasil Livre de tontos.
Segundo momento, o senhor se aproximou, acredito que estrategicamente, do movimento, do Danilo Gentili, do Nando Moura, entre outros. Eu gostaria de saber o porquê do afastamento. Por conta do deputado Kim Kataguiri, das polêmicas envolvidas, ou até mesmo do Arthur Duval? E se sim, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Inclusive, a gente queria saber também em relação ao que nicho o senhor se aproxima hoje em dia, que movimento o senhor busca para estar com essa aproximação? Olha, eu tenho um grande respeito pelo MBL. Eu acho que teve alguns erros individuais graves, né, de membros dele, por exemplo, do Arthur Duval, o que levou a necessidade desse afastamento. Mas é claro que o indivíduo não se confunde com o grupo todo. Então é um movimento relevante, a gente tem que respeitar. Nunca teve um rompimento, né, com eles. Assim como tem outros movimentos de apoiadores, tanto não só do meu nome, mas das causas que nós comungamos. Por exemplo, o próprio Vem Pra Rua, né, outros grupos lá específicos, patriotas, estão todos aí na internet. A gente tem uma rede de apoiadores autônomos que é muito viva, muito rica, e eu sou todo agradecimentos a todos eles, né? É complicado que você começa a falar, aí sempre um vai, mas não falou o nome do meu, tem lá Curitiba contra a Corrupção, Brasil Consciente, tem muitos aqui envolvidos. E não tem rompimento nenhum. O meu perfil, qual que é o meu perfil? Primeiro, integridade na política, a gente precisa ter. Minha visão, economia, liberal. Tá? Eu acredito no mercado como motor de desenvolvimento econômico. Tá? O Estado, o que ele cabe fazer? Principalmente regular o mercado, sem os excessos, evidentemente, para fomentar um ambiente propício a investimentos e competição leal. Para a gente não chegar naquele capitalismo, né, que acaba gerando monopólios e também baixa eficiência econômica. Acredito robustamente que nós precisamos, um país como o Brasil, de fortes políticas sociais. Em relação, né, a algo que foi aprovado recentemente na Câmara, foi um projeto que ele regulamentava a educação domiciliar. O senhor acredita e apoia o homeschooling? Ou o senhor já segue uma linha mais Ciro Gomes de que, nossa, quem não levar o filho à escola tem que ser preso mesmo? O que o senhor pensa sobre o homeschooling? Tem diferentes formas de pensar. Então, a questão do homeschooling tem que ter uma avaliação, se for permitir essa prática, tem que ter uma avaliação criteriosa sobre a qualidade, para não privar, né, crianças e adolescentes de um ensino de qualidade na rede escolar, seja pública ou seja nela privada. Ela já não tem, né, qualidade. Isso não, a gente não pode generalizar, né? Eu sou filho de professores, eu estudei em escola pública. Quando eu estudei na escola pública, saí até de uma escola privada, fui para uma escola pública, a qualidade era praticamente igual, o mesmo nível. Mas isso foi lá em muito tempo atrás. O pessoal diz, não, houve uma deterioração. Mas no fundo, o que eu acho? Os temas reais que nós precisamos discutir é uma melhoria geral da escola pública, da qualidade da nossa escola pública, também das escolas privadas. E tem problemas prementes. Por exemplo, é um assombro que nós tivemos uma pandemia, que as escolas ficaram 2 anos funcionando mais ou menos, né, que muitos alunos foram privados de conteúdos, porque a escola não tinha condições de fornecê-los via internet, ou o aluno não tinha condições de obtê-lo via internet, e que ninguém esteja falando disso. Cadê o plano de recuperação? Eu tenho conversado com prefeitos, né, sobre esse tema, e não existe plano. Não tem plano federal, muitas vezes não tem plano estadual. Cadê essa discussão? Essa é a discussão mais relevante. Mas voltando ainda, o senhor acredita que os pais eles devem ter a liberdade de ensinar os filhos, de acordo, obviamente, com o critério de educação? Mas o que o senhor acha em relação a essa liberdade dos pais? Eu acho que esse é um tema que a gente precisa verificar se a qualidade a ser dada através do homeschooling é uma qualidade adequada para vencer os conteúdos necessários para inserir aquela criança e adolescente na via normal de desenvolvimento. Ministro, eu assisti as últimas entrevistas recentes que o senhor deu e quando perguntado sobre qual cargo você eventualmente vai concorrer nas próximas eleições, você disse que estava descartado concorrer ao mandato de deputado federal. Por que para deputado federal o senhor já descartou? Não, eu tenho um grande respeito, né, ao Congresso, aos deputados federais. É uma questão de preferência. Mas
tem alguma coisa a ver com o fato de que, se fosse eleito deputado federal, você eventualmente puxaria vários desses nomes que não comungam com seus ideais de combate à corrupção dentro do União Brasil? Não, tem uma possibilidade até, isso a gente está discutindo no partido, tem uma possibilidade até que minha esposa concorra, né, como a candidata a deputada federal. Como eu disse, que ela tem uma vida própria, uma vida dedicada a essas causas sociais, além de, como eu disse, se tivesse o suporte da família, teria sido impossível realizar esse trabalho contra a corrupção. Só não está no meu cenário de preferências concorrer a deputado federal, uma coisa mais simples. Agora, o seu partido já colocou Luciano Bivar, né, como cargo majoritário, e o seu nome não tem aparecido mais em pesquisas para presidente. Existe ainda uma possibilidade para todos aqueles que apoiam sua candidatura de você, né, vir ainda a ser o candidato, ou já era mesmo? Qual que é a resposta? Nunca diga nunca, mas o meu objetivo hoje é trilhar esse caminho político e, evidentemente, dentro do partido nós apoiamos o nome do Luciano Bivar como uma alternativa presidencial, agora para 2022. Está construindo lá um projeto, até me dispus a ajudar no projeto na parte de política anticorrupção e política de segurança pública, que são dois temas, né? O pessoal me conhece mais pela questão da corrupção, mas eu, como ministro da Justiça, até falei aqui brevemente, nós fizemos boas coisas ali na área da segurança pública, é uma demanda grande, com o fim agora, ou com a proximidade do fim da pandemia, mais gente na rua, está voltando aquele receio do assalto, do roubo, da pessoa sair na rua e ser vítima de alguma espécie de crime. A gente precisa discutir isso também, porque isso faz parte do custo do Brasil. Hoje em dia, né, o Bolsonaro ele aglutina ali conservadores, liberais, a base de eleitores anticorrupção não mais, porque a esperança desse pessoal era o senhor realmente. O senhor saindo desse jogo nacional, para quem que essas pessoas vão olhar agora? E o que o senhor diria para elas que colocaram as expectativas, que pararam a vida, fizeram uma pré-campanha ali e hoje em dia estão sem esperança para as eleições? Olha, a gente fala com essas pessoas, com os apoiadores, com as lideranças, e a gente explica todo o cenário. Né? A mesma coisa que eu digo para todo mundo, não desista do Brasil. Né? O momento é difícil, mas assim, vamos construir algo mais sólido para a gente poder seguir adiante. Então isso é o que se faz. Mas então hoje agora não vou orientar voto em X, voto em Y, isso não posso fazer. Porque não é período de campanha, mas eu acho que as pessoas têm que fazer as suas próprias escolhas. Ministro, hoje o senhor está vivendo do quê? De onde vem tua renda? E caso não se concretize nenhuma posição eleitoral agora esse ano, quais seriam os planos futuros? Não, eu sou advogado, né? Como juiz deixei a magistratura e sou advogado. Então eu tenho advocacia, eu leciono, dou aulas, também dou palestras, então tenho as minhas fontes de rendimentos, assim como, por exemplo, a minha esposa. O plano agora a gente está nesse ano eleitoral, vai ter essas definições e a gente vai construindo, mas sempre vai ter alternativas, evidentemente. Ministro, olha, a gente agradece. Tem um último quadro agora no programa, que é meio que uma área mais descontraída. Tá. São só perguntas rápidas. E o senhor tem 7 segundos para responder cada uma delas. Quando acabar o tempo, o senhor vai levar uma cornetada. Mas então tem que fazer perguntas. Ou corneta. Perguntas objetivas, sim ou não. Passou dos 7 sim ou não. segundos, aí. 7 segundos o senhor vai ter, hein? Peraí, deixa eu tomar uma unidade. Toma uma aguinha. Vou tomar uma aguinha. E mas fica tranquilo que não vai doer nada. Resposta ou corneta? Tá bom. Número 1. O STF é corrupto, sim ou não? Não pode ser afirmado dessa maneira. O Lula é ladrão, sim ou não? O Lula? Olha, eu vou levar o cinetinho. Estou contando aqui. Eu levo o cinetinho ou o processo? Em algum momento, por algum segundo... Peraí, eu levo a cinetinha ou processo por dano moral? Você tem 7 segundos para responder, fica ao seu critério. Acho que ele preferiu a corneta. Preferiu a corneta, ele preferiu a corneta. Em algum momento, por algum segundo, já se arrependeu de largar a toga? Não. Bolsonaro já te pediu alguma coisa escusa? Corneta. No segundo turno, chegou o segundo turno, Lula ou Bolsonaro? Corneta. Olha só.
Lux Todes e linguagem neutra. Linguagem neutra não dá. Não? Na época da Lava Jato, o senhor sonhava com Lula? Tinha pesadelo com Lula? Nunca. Soube de algum desvio do governo durante o mandato ou não? Desvio do governo? É. Tem vários escândalos que estão aparecendo nos jornais e eu não sei quem está investigando. O senhor foi um juiz parcial? Fui imparcial. Imparcial. Então Sim. você foi condenado injustamente pelo STF como um juiz parcial. Certamente, foi um julgamento que eu fui ofendido. É só pegar aquela sessão, falaram uma série de absurdos. Você acha que falou demais com o Deltan no Telegram? Não, Descriminalizar as drogas, sim ou não? não, Legalizar o aborto, sim ou não? não. Armas, a favor ou contra? Aqui não tem um meio termo, não tem como... Pessoas com metralhadora na rua? Não. Pessoas com armas em casa? Sim. Não é tão simples assim. Um dia herói, no outro vilão. Como é isso? Isso dói na alma? Eu sei o que eu fiz e eu sei que fiz a coisa certa. Então eu fico com a consciência tranquila. Apesar das distorções, das narrativas, a gente circula por aí e vê as pessoas o apreço que elas têm. Então não tenho preocupação com isso. Tá bom, ministro, olha, a gente agradece muito pela sua presença. Passo a palavra ao senhor, então, para que faça suas considerações finais, para que deixe aí a sua mensagem. Com corneta ou sem corneta? Sem corneta, Eu agora. Vou aposentar a corneta aqui, o senhor tá de parabéns. Tá bom. Olha, muito obrigado mais uma vez, né, pelo convite. Acho que esse debate é sempre saudável, é bacana a gente poder conversar. E o mais importante, acho que tem que dizer para o nosso espectador, tem que avaliar o que vai ser essas eleições. O debate, as ideias, está muito ruim. Né? Um candidato que diz que só pode discutir política econômica depois das eleições. O outro que não fala coisa com coisa. Então a gente precisa discutir primeiro as ideias, os projetos. E depois a gente tem que discutir as pessoas. Quem são as pessoas que vocalizam aquelas afirmações? Porque você tem que ver se tem coerência na história e na credibilidade dessas pessoas. Se a gente começar a fazer isso, a gente começa a construir, na minha opinião, um Brasil melhor. A grande vantagem do Brasil é que, apesar de todos os erros dos governos, não só desse, mas também dos passados, o Brasil é muito forte. A economia é muito forte. O Brasil é muito grande, potencialidades enormes, população maravilhosa, só que a gente tem que parar de insistir em cometer erros nas nossas escolhas. Porque o futuro não é construído com base no erro, mas sim com base nos acertos. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Arena do Ranking. Agradeço a todos aqui na nossa bancada de entrevistadores, a nossa equipe de produção que esteve conosco aí trabalhando duramente, ao Teatro UOL, enfim, todos que contribuíram para essa produção. Muito obrigado e vamos em frente. Obrigado. Uhul! Yay!